Bom dia, Jéssica. Tudo bem? Não te ouvi. Eu vou. Deixa eu ver aqui meu. E Agora ouvi. Vou esperar aqui ver se a escola conecta, tá? tá bom.
Meninas, então eu vou começar. Eu liguei lá pra Juliana, ela não atendeu. Mas eu já vou começar com vocês, tá? Desculpa. De manhã eu acordo numa espirração que eu não sei por quê. É até engraçado. Fiz a correção com vocês da nossa atividade de física, a última que teve da semana retrasada, sobre efeitos sonoros. Eu acho que sim, professora. Fiz, não fiz? Acho que eu mandei até no Física grupo. ou geometria? Física, fiz. Só geometria que eu ainda não fiz. Ah, tá. Oi, Larissa. Oi, Ju. Tava preocupada de você não ter visto minha mensagem. Não vi mesmo, não. Foi, cheguei até te ligar. Aí eu até falei assim, dele, se você estiver na escola, fala com a Ju, que eu tô online. Não, porque o computador, o outro Data Show estragou, aí eu tive que ir buscar o outro. Nossa. Mas esse é melhor? Uai, Na verdade, nenhum é bom, né? Professora, né? Oi. é na ondulatória? É. Corrigiu. Tá ótimo. Eu tô indo embora, tá? Então tá Bom dia bom. para quem tá em casa aí, gente. Bom dia aí, tá? Bom dia para vocês, boa aula. Obrigada. Tá, gente? Pessoal, então vamos lá para a óptica. Eu vou enviar hoje a listinha de óptica para vocês fazerem, tá? Então, vamos continuar com o que a gente estava vendo de óptica, tá bom? Então, olha só. A gente está estudando sobre reflexão da imagem, como ela pode ser refletida. E aí, a última aula que a gente teve, a gente viu sobre espelho, né? Como essa imagem é refletida nos diversos tipos de espelho. A gente estava vendo espelho plano, a imagem quando ela é translúcida, opaca. Então, aqui, ó, a construção da imagem. Então, para que um observador ele consiga ver uma imagem que está sendo refletida pelo espelho, é preciso que os raios provenientes do objeto se reflitam, né, sejam refletidos no espelho e alcance o olho do observador. Isso pode acontecer em diferentes posições do observador. Então, olha só, é o que a gente vai ver agora. Então, a imagem, ela pode ser localizada, né, conforme a gente viu, aplicando as leis de reflexão. Mas a gente precisa apenas de 2 raios luminosos para que obtenha essa imagem, tá? Então, olha só, ponto de reflexão da imagem do objeto, e aqui, ó, reflexão da imagem. Deixa eu colocar isso aqui no silencioso, espera aí. Que agora é isso. Então, vamos lá, como que a gente vai entender isso daqui? Característica, então, dos espelhos planos, né? A imagem, ela sempre será do mesmo tamanho, virtual, direita, simétrica e enantiomorfa. O que quer dizer isso, né? A imagem, ela não vai sobrepor ao objeto, ela não se sobrepõe.
quer dizer que ela não tem uma simetria, ela vai formar uma imagem reversa. Então, se o objeto tiver, por exemplo, vamos supor aqui que a gente tem, vou pensar, uma pirâmide aqui sendo representada, ou uma estrela. Quando a gente fala que ela é enantiomorfa, ela vai ser invertida. Então, se você olhar a imagem refletida, os pontos dos lados não serão o mesmo, é como se tivesse virado, entendeu? Então, isso é muito utilizado na química, para estudar geometria de moléculas orgânicas. Vocês vão ver isso em química do terceiro ano, tá? Que, na verdade, é a mais facinha que tem. Então, aqui, pessoal, ó, é como se fosse isso aqui, ó. Uma imagem enantiomorfa, ó, no espelho plano. Aqui a gente tem o objeto, tá vendo que a imagem ela é reversa? Ela ficou virada. É assim que acontece. Então, ó, segundo a associação em ângulos entre dois espelhos planos, a gente vai utilizar essa fórmula para calcular, em que N é o número de imagens, 360 todos os ângulos que a imagem tem, tá? Dividido pelo ângulo formado entre os espelhos planos, menos 1. Então, isso aqui vocês puderem copiar no caderno, ó. Tá vendo? A fórmula para a gente calcular ângulos de imagens em espelhos planos. Então, ó, o número de imagens é igual a 360, dividido pelo ângulo formado entre os espelhos planos, menos 1. Então, olha só. Aqui, ó, nós sempre teremos esse ângulo alfa formado. Então, aí a gente vai ter. Aí nós teremos, ó, a nossa fórmula, tá? Que é o número de imagens, o ângulo formado, dividido pelo ângulo formado entre os espelhos planos, menos 1. Ó, o número de imagens é igual a 360, dividido pelo ângulo formado entre os espelhos planos, menos 1. Tá? Então, para a gente calcular o ângulo da imagem em espelho plano, a gente utiliza essa fórmula aqui. Agora, vamos ver o espelho esférico, característica desse espelho. O esférico são calotas esféricas polidas, né? Ele vai ter aí aquelas figuras, divergente, convergente, côncavo polido por dentro e tem o convexo polido por fora. Justamente para que a imagem tenha uma reflexão diferenciada. Os elementos desse tipo de espelho, nós temos um centro de curvatura C, que é o centro da superfície esférica, ó, centro de curvatura C, raio de curvatura, ó, o raio aqui de curvatura, ela vem do centro até a extremidade do espelho, até a superfície. Nós temos um vértice, que é o polo da calota esférica que vem aqui atrás. Eixo principal, que está bem no centro aqui atrás, que é do centro do vértice. Nós temos um eixo secundário, que é qualquer reta que está passando pelo centro da curvatura nas mãos, né? Mas não passa pelo vértice, que são esses que passam nas extremidades superiores e inferiores. E o ângulo de abertura. Esse ângulo aqui é o ângulo plano, que determina aí os eixos secundários, que estão passando, tá, diametralmente em lados opostos, porque um sobe, o outro pode descer, tá? Então, ó, todos eles, né, são opostos ao contorno do espelho. É o que dá essa imagem aqui, tá vendo? Então, esses espelhos, eles vão ter um ângulo de abertura de 10 graus. Os raios são incidentes sobre o espelho, eles são paralelos e pouco inclinados em relação ao eixo principal e próximo dos meios, do mesmo.
Aqui a gente fala que satisfaz as condições de Gauss. A gente vai entender um pouquinho melhor isso. Então, a formação da imagem no espelho, ó, real. Ele é situado no infinito, tá? Olha aqui a refletida, o jeito que fica. Esse aqui é um formato de espelho côncavo, esférico. Então, a imagem no espelho côncavo, ela está bem situada antes do centro da curvatura dele, tá? Então, a imagem vai ser invertida, real vai ser invertida e menor dentro da refletida, como se fosse assim. Aqui é convexo, tá? Ou seja, olha só, aqui a gente tem a imagem sendo refletida, aqui são os raios, de acordo com o que a gente viu, o vértice, tá? O ângulo é formado bem aqui. Que é, por exemplo, as imagens transmitidas, a luz refletida por lanterna, por exemplo, tá vendo? Que dentro da lanterna a gente tem essa parte côncava polida, justamente por esse objetivo aqui, ó. Quando o foco, ele reflete, olha o jeito que ele vai emitir, tá vendo aqui o desenho? É só para vocês entenderem como que essa imagem pode ser refletida, tá? Olha só. É como se a imagem fosse imprópria no infinito, tá? Olha aqui a vela refletida em foco juntamente com o vértice, ó, de um espelho côncavo. Tá vendo o jeito que ela fica? Se a gente observar que a virtual direita, ela é maior. Então, a imagem virtual é que tá lá no espelho. A real é essa daqui. Tá vendo? É como se fosse assim. Olha lá agora, quando a gente tem a imagem virtual direita menor. Refletindo no espelho, ó. A equação de Gauss é essa relação que a gente vai fazer com o ponto da imagem real, o foco da imagem e a imagem virtual, tá? Então, o ponto da imagem real é o P aqui, a imagem virtual é o P', tá? Então, a gente vai fazer 1 dividido pelo foco, que é igual sobre 1 dividido pelo ponto real, mais 1 dividido pelo ponto da imagem virtual, tá? A imagem real, a gente faz conversão de sinais, sempre positivo, e virtual negativo, tá? E aí, a equação de Gauss no final, nós teremos aí que o foco é igual a R dividido por 2, em que R é o real dividido por 2. Aqui fica faltando só a descrição de cada uma. A ampliação ou aumento linear e transversal. Aqui já é um estudo mais analítico desse foco de óptica, tá? Que é a ampliação da imagem dividido pelo observador, tá? Imagem dividido pelo ponto do observador será igual a menos o ponto da imagem como que chama, gente? Virtual, dividido pelo ponto da imagem real, tá? Então, ó, menos o ponto da imagem virtual dividido pelo ponto da imagem real. Como que a gente faz para calcular isso? Ó, vamos praticar agora com um pouquinho de exercício. Um observador situado a 60 centímetros de um espelho esférico vê a sua imagem direita e ampliada 2 vezes. Determine a distância focal e o tipo de espelho. Então, a gente tem um ponto da imagem real, 60 centímetros. A imagem direita é a imagem virtual. Nós temos aqui o ponto da imagem 2,
tá? Porque ela tá, ó, ele vê a imagem dele ampliada 2 vezes, então ela é igual a 2. Então, ó, para o ponto do observador, que é a distância focal que ele vai ver, nós vamos ter aí, ó, que a imagem dividida pelo ponto do observador é igual a 2, tá? Agora, ele quer a distância focal, ele quer o foco. Vamos tentar substituir e olhar aqui. Então, que fórmula que a gente utiliza? Imagem dividido pelo observador será igual menos o ponto da imagem virtual dividido pelo ponto da imagem real. Aqui a gente sabe que a imagem dividida pelo observador é igual a 2. Então, nós teremos menos o ponto da imagem virtual dividido pela real igual a 2, tá? E aqui a gente pode dizer que, como o ponto da nossa imagem real é 60 centímetros, vamos calcular. O ponto da imagem virtual é igual a menos 2, tá? Por causa da fórmula. Vezes o ponto, estou isolando o ponto da imagem virtual, que eu não tenho a medida dele, tá certo? Então, presta atenção aqui, ó. Eu tenho a medida do ponto da minha imagem real, que é 60 centímetros, tá? Mas o ponto da minha imagem virtual, eu preciso saber para poder jogar na fórmula, para eu poder calcular. Vocês estão conseguindo acompanhar? Não? Ninguém está entendendo? É claro que vocês não têm mais... Nós vamos fazer mais exercícios sobre isso, então fica mais fácil de compreender. Tá? Então, olha só. O ponto da imagem virtual é igual a menos 2, se eu isolar ele, ó, ele fica aqui antes da igualdade, esse P passa para lá, tá? Então, a gente vai ter menos 2 vezes o ponto da imagem virtual, tá? O ponto da imagem virtual será igual a menos 2 vezes 60, que é o ponto da imagem real que a gente tem. Menos 2 vezes 70 é menos 120. Agora fica fácil, posso substituir na fórmula. Ó, o foco, tá? A distância focal, 1 dividido por F, é igual a 1 dividido pelo ponto da imagem real, mais 1 dividido pelo ponto da imagem virtual. Então, a gente vai ver, vai ter que 1 dividido sobre o foco será igual a 1 dividido por 60, mais 1 dividido por menos 120, que é o ponto da imagem virtual. Então, agora, o que a gente faz? Ó, mínimo múltiplo comum de 60 e 120, tá? É o próprio 120. Então, a gente vai ter que 1 dividido pela imagem focal, nós vamos ter, ó, o que a gente faz quando a gente tem adição de frações de denominadores diferentes? Tira o mínimo múltiplo comum. Então, tirar o mínimo múltiplo comum disso daqui é dividir pelo próprio 60. Que é 60 e 120, 60 dividido por 60 é 1, 120 dividido por 60 é 60, que dividido por 60 é 1, então é o próprio 120, tá? Então, olha só, aqui nós vamos ter 60, o resultado do denominador divide pelo denominador da fração inicial, então 120 dividido por 60 é 2, tá? 2 vezes 1, 2. 120 dividido por 60 é 120 dividido por 120 é 1. 1 vezes 1, 1. Só que como é 120 negativo, fica menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai ficar 2 menos 1 dividido por 120. Então, a imagem focal, ó, é 1 sobre 120, tá? Ou podemos colocar como que a distância do foco é 120 centímetros, tá? Para o espelho côncavo, tá bom? Alguma pergunta? Vocês conseguiram pelo menos entender um pouco? Depois a gente vai fazer mais exercícios disso daqui, acho que fica mais fácil a gente entender.
Ó, agora tem mais um exercício, utilizando-se um espelho esférico com um curvo de 60 centímetros de raio, agora a gente tem um raio, a gente não tem um ponto da imagem real. Para projetar sobre uma tela a imagem de uma vela ampliada em 5 vezes, qual a distância da vela do espelho? Então, olha os dados. A imagem real é 60 centímetros, o raio. Aqui a gente vai ter a imagem projetada versus a imagem real. Ela tem uma distância aí de 5, menos 5. Uma imagem ampliada, a imagem ampliada é de menos 5. Então, ó, a diferença entre o observador com a imagem ampliada com o observador é igual a menos 5. E a gente quer saber qual a distância da vela ao espelho. Então, quem que a gente está procurando? O ponto da imagem real. A fórmula que nós vamos utilizar é a mesma fórmula, pessoal, ó. Imagem do observador, como a gente viu, ó. Então, a imagem dividida pelo observador é igual a menos o ponto da imagem virtual, menos o ponto da imagem real. E o ponto da imagem virtual dividido pelo ponto da imagem real é igual a menos 5, tá? Como a gente está procurando, quer saber o ponto da nossa imagem real, então aqui vai ser mais 5, tá? Porque a imagem virtual, ela é negativa, a real é positiva, tá? Mais 5 vezes, ó, o que a gente vai fazer? Vamos isolar o P da imagem virtual. Quando a gente isola, a gente vai ter menos com menos é mais, ó. Mais 5 vezes o ponto da imagem real, tá? Então, ó, o foco é igual ao raio dividido por 2. O raio é 60 centímetros. 60 dividido por 2 é 30 centímetros o foco da imagem real. Lembrando que a imagem real sempre é positiva, tá? Então, calcular o ponto da imagem é usar essa fórmula. 1 dividido pelo foco é igual a 1 dividido pela imagem real, mais 1 dividido pela imagem virtual. Isso aqui vai ser igual ao quê? Aqui, ó, o nosso foco, a gente não achou que é 30 centímetros o foco real, então nós vamos ter 1 dividido por 30 é igual a 1 dividido pelo ponto da imagem real, mais o foco da nossa imagem virtual, a gente sabe também. 1 dividido por 5 vezes o ponto da nossa imagem virtual. Então, aqui, ó, o que é que nós teremos? 1 sobre 30 é igual. Aqui, como está multiplicando, gente, ó, a gente resolve isso aqui, vai ficar 5 mais 1, tá? Por que 5 mais 1? Mesma coisa que a gente vai considerar 1, ó, mínimo múltiplo comum, e aí o total será 5 vezes P, porque esse P tem como a gente tirar ele daqui. Tá? Então, nós vamos ter lá em cima 5 mais 1, que 5 dividido por 1 é 5, 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5 é 1, então 1 vezes 1, então nós teremos 5 mais 1 dividido por 5 vezes P. Compreenderam aqui? Isabela, Jéssica, vocês estão conseguindo entender, pessoal aí da escola? Todo mundo está no silêncio total. Vocês estão aí, gente? Sim. Tá conseguindo pelo menos acompanhar? Aham. Então, aqui a gente vai ter 5 mais 1, tá? E 5 vezes P, só que aqui é uma igualdade entre frações, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, 1 dividido por 30 é igual a 6 dividido por 5 vezes P. Então, ó, multiplicando isso aqui, cruzado, tá? A gente consegue isolar o P, tá? Quando a gente tem igualdade de frações, a gente multiplica cruzado. Então, a gente vai ter 30 vezes 6, que aqui não está o resultado, mas deixa eu fazer aqui
Só um segundo. 180, tá? E esse 180 dividido por 5, ó, 30 vezes 6 é 180. Dividido por 5 é igual a 36, que é o 5 está multiplicando com o pedestre dividindo. 36 centímetros, tá bom? Daí a gente tira o 36. Mais um para a gente fechar, tá? Uma vela acesa é colocada em frente a um espelho convexo de distância de 20, focal de 20 centímetros. Perpendicularmente ao eixo principal. E a 20 centímetros do seu vértice. Toda vela, tendo a vela 10 centímetros de comprimento, qual é a característica da imagem formada? Então, a gente tem uma vela que está à frente de um espelho convexo, tem uma distância focal de 20 centímetros, tá? Então, se ela tem uma distância focal, a gente está falando dessa distância focal relacionada à imagem virtual, e não à imagem real, tá? E ela é perpendicular ao vértice. Então, vamos aos pontos. O eixo principal dela é de 20 centímetros. Esse é o valor do nosso ponto real. Então, a gente vai ter menos 20 centímetros é o foco. O ponto da imagem real é 20 centímetros. E a imagem do observador é 10 centímetros, porque ela tem 10 centímetros de comprimento. Então, o observador vê os 10 centímetros dela. A fórmula que a gente utiliza é 1 dividido pelo foco é igual a 1 dividido pela imagem real, mais 1 dividido pela imagem virtual. Substituindo pelos valores, ó, a gente vai ter 1 dividido por menos 20, que é o nosso foco, que é igual a 1 dividido por 20, que é o foco, que é o ponto da imagem, mais 1 dividido pelo ponto da imagem virtual, que é o que a gente não conhece. Então, isolando o ponto da imagem virtual aqui, ó, a gente vai ter ele igual a menos 10 centímetros, tá? Por quê? Se a imagem do observador é uma distância de 10 centímetros, para a imagem da virtual é o contrário. É o mesmo tamanho, só que muda o sinal. Fica menos 10, tá bom? Então, é só interpretação. Então, agora, substituindo na fórmula, a imagem e o dividido pelo observador é igual a menos o ponto da imagem virtual dividido pelo ponto da imagem real. E aí a gente vai ter imagem dividido por 10, porque o observador está vendo o tamanho da vela de 10 centímetros, vai ser igual. Quanto vale a nossa imagem virtual? Menos 10. Quanto vale a nossa imagem real? 20. Então, nós vamos ter menos da fórmula, mais menos 10 dividido por 20, tá? Menos com menos no caso, aqui a gente tem uma igualdade entre frações, tá? Então, nós vamos ter aqui 20, 10 vezes 10, 20. E aí, a gente vai ter a imagem, tá? Igual a 5 centímetros, que é a imagem da direita, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Claro que a gente vai fazer mais cálculos sobre isso daqui, tá? Então, para a próxima aula, a gente vai calcular. Vou mandar para vocês uma atividade hoje sobre óptica, e o que a gente viu, tá bom? E aí, a próxima aula que a gente vai ter, a gente vai falar sobre lentes, como tá aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Lentes esféricas, tá? Nós vamos falar da classificação. Tem aí formato, representação de cada uma. Aí a gente vai falar do tipo de lente, quando ela é convergente, divergente, tá? E calcular cada uma. Alguma pergunta, alguma dúvida? Depois eu vou mandar para vocês esse exercício resolvido aqui, ó, que a gente viu,
com as fórmulas para vocês passarem para o caderno, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, a gente fica aqui. Tem como alguém que está aí na escola passar para mim o nome de quem está na sala para mim fazer a chamada? Existe possibilidade? Pessoal, tem uma coisa importante para falar para vocês. As atividades nossas tá valendo 4 pontos, tá? Eu vou passar um trabalho, que é uma lista com todos os exercícios que a gente fez. Vai ter de tudo um pouquinho. Vocês vão pesquisar um pouco, calcular. E eu preciso que vocês façam essas atividades e me passem. E me manda, quem não está mandando, que está aí no presencial, por favor, faça e me manda, porque elas vão valer 4 pontos, viu? Então, nós teremos um trabalho para esse bimestre, valendo 6 pontos, 4 pontos de atividade e uma prova valendo 100. Então, quem não está fazendo, faça, me manda, porque é importante, vale nota. Então, faça as atividades semanais. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, meninos, a gente fica por aqui hoje, a gente prossegue na nossa próxima aula, tá? Geometria, a gente tem geometria na quinta aula. Quinta aula eu já vou fazer correção da atividade da semana passada. Beleza? Tá bom. Então, tenha um bom dia. Tá tendo também. Obrigada.